Olá, estudantes, tudo bem? Então, eu sou a professora Flávia Pedrosa Vasconcelos, do Departamento de Artes Visuais da UFSM, e estou aqui com vocês, no sentido de complementar a nossa primeira encontro, nossa primeira aula, com essa gravação explicitando algumas questões dos slides, para que na nossa aula síncrona haja um bom desenvolvimento para vocês. Então, o curso, o mini curso de ateliê de desenho criativo dentro do projeto Ateliê de Textos da Geoparque Quarta Colônia, aspirante Unesco. Estamos com o Laboratório de Criatividade e Inovação em Artes Visuais. Eu, professora Flávio, e o discente Rafael Kshigerak participando dessa discussão. Então, gente, adiante aqui nos slides. A gente tem nessa aula de hoje algumas questões para falar com vocês. Então, temos algumas atividades, com a questão de sensações e emoções, então aprofundar um pouco o que vocês já fizeram. Tem a questão do desenho, ilustração e texto, a estrutura do desenho, a continuidade, a questão, desculpem ali o erro do termo continuidade, a finalização também. E aí, como atividade inicial, para a gente conseguir fazer as outras, a gente sugere o seguinte: lembre de um momento que lhe foi significativo. Todas as sensações e emoções deste momento. Coloque em linhas, em formas, desenho. Então imagine assim um momento que você passou por alguma sensação que lhe marcou, né? E a gente, como tá fazendo um diálogo com os textos, né? Imaginem que esses textos que vocês estão criando têm algum sentido, tem alguma questão importante, e aí fiquem pensando e faça esse primeiro exercício. Então, esse seria o primeiro, que na verdade é um exercício de sensações. Então, pode ser uma sensação que tem a ver com a questão de gosto, né? Por exemplo, o paladar, que envolva o paladar, envolva a visão, envolva a audição, o olfato, né? O tato. Então, tentem imaginar essa situação. Daí, nós temos assim, pense do seu texto também. Como você enxerga todos os elementos da paisagem? Como esses elementos visuais podem estar no seu texto? Como o que você enxerga pode estar no seu texto? Pense sobre essas paisagens, os objetos que você utiliza, os personagens, o que está no seu texto, como é que essas coisas estão conversando dentro do texto. Daí a gente trouxe essa imagem da internet, né, que tá falando sobre que tá tudo conectado, a questão dos passarinhos, né, que os passarinhos estão com a cabeça de USB, de tipo um pendrive, então, e que a árvore é um fio, né, que conecta um fio, que conecta, parece um fio de impressora. Então, como a gente está numa realidade informatizada e às vezes a gente esquece da natureza, né? Como é importante a gente também olhar para o nosso bem-estar, para a natureza. Daí, gente, e aí tem algumas questões que a gente gostaria de pontuar para vocês, que é sobre ilustração. Então, vocês vão fazer um desenho, um tipo de desenho que se chama desenho de ilustração. Aquele desenho lá da primeira atividade aqui dessa aula, a gente chama de desenho de sensação. E existe também desenho de imaginação. Desenho técnico, desenho expressivo, desenho mais próximo do design, né, que envolve desenho ergonômico, que tem a ver com a ergonomia, com a cadeira, o copo, como é são as formas no espaço. Então, tem vários tipos de desenho. O que vocês vão fazer é um desenho de ilustração para o seu texto, né? Ou mais, a gente vai ver o que fica melhor, que combina, né, de acordo com o espaço que vai estar na nossa publicação. Então, o desenho de ilustração conecta as ideias da escrita com. Então, o desenho que você vai fazer vai conectar o seu texto com o espaço, o tempo, o movimento, um ou mais personagens. Então, o seu personagem é um objeto animado ou inanimado, é um objeto vivo ou um objeto que cria, que toma vida e que se torna um personagem. Então, que objetos são esses que você usa? São objetos do cotidiano? São objetos inventados? São objetos mais fantásticos? São os objetos ficcionais, né, que envolvem ficção, algo que você inventou?
E como esses objetos estão relacionados a um contexto histórico, cultural, então a questão cultural da sua cidade, da região que você fala, né, de onde você fala. Sempre eu digo que num texto tem um olhar de quem fala. Por mais que a pessoa imagine outras realidades, o seu olhar sempre entra. Uma escrita, ela nunca é 100% objetiva. A subjetividade, né, o eu, entra dentro da escrita. Então, o seu texto, né, assim como o desenho, que é um texto visual, é um texto que é enxergado, né, e é lido tal qual o texto escrito, então ele precisa ter coerência de significado para que o leitor compreenda e interprete em conjunto a questão do texto escrito e com a imagem do texto visual. Então vamos ampliar essas questões. Então, são coisas que a gente está trazendo para vocês pensar. Aí a gente trouxe uma sugestão. Peguem uma garrafa que vocês têm em casa. Todo mundo tem sempre uma garrafa de vidro, ainda mais aqui no sul, né? Que tem vinho, tem suco de uva. Então, peguem uma garrafa de vidro. Professora, pode ser de vidro de cerveja, sei lá. O que você tiver de garrafa de vidro em casa. E tente desenhar o contorno. Vocês estão vendo que aqui, né, desse lado esquerdo e do lado direito tem uma garrafa, assim. E do lado esquerdo tem os desenhos dela. A gente chama esse tipo de desenho de contorno. Por quê? Porque a gente vai pela forma essencial, que é essa linha, né? No caso da garrafa seria isso aqui. Então, vocês vão fazer uma linha de contorno, que a gente chama. E aí, nessa linha de contorno, vocês vão desenhar, né? Não precisa pensar muito, é um desenho, tem que ser, gente, um desenho rápido, sem necessidade de pensar muito. Então, imaginem vocês que vocês vão pegar um dos lápis lá do kit e vão fazer, ó, por exemplo, eu tô observando essa garrafa e vocês vão fazer um desenho observando, mas só o contorno, professora. Tem que ser perfeito, não, porque ele tem que ser rápido. Então, imagine aqui, ó, o desenho de contorno não tá tal e qual, mas tá, é a linha base. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes na escola, a gente detalha, a dificuldade é colocar o traço sem tirar. Então, como assim? Você começa e não tira o lápis do papel. Então, por exemplo, aqui, vamos dizer, eu vou fazer lembra da taça do Rafael, gente? Então, vamos dizer uma taça. Então, eu tô aqui, ó, não tô tirando o lápis do papel, tô com a mesma linha tá fazendo o resto da taça toda. E aí, fechou. Não ficou uma taça tal e qual, né? Porque eu tô fazendo ela torta, que eu tava segurando torto o papel, mas é uma taça, tá? Para identificar como uma taça ou um copo. Então, essas coisas vocês podem fazer agora vários, né? E fazer essa experiência que a gente chama de esboço. Antes de aprofundar, porque esse nosso curso poderia ser vários, esse desenho de contorno, ele está em tudo. A gente coloca garrafa, copo, que são formas mais simples de desenhar. Mas ele está em tudo. Então, por exemplo, aqui na minha cara tem um contorno. Aqui o óculos tem um contorno, né? Então, é o que a gente chama o contorno é a base da figura, né? E o fundo é isso que está em redor, né? Isso aqui é o fundo. Por exemplo, se eu vou falar o óculos, o fundo do óculos é o rosto, certo? E aí adiante. Então, a questão da luz e sombra. Tentem também, que eu vi alguns trabalhos de vocês, já tem gente fazendo a sombra. Então, a luz, ela, por exemplo, aqui, tem uma luz aqui indireta, tem uma luz do sol aqui atrás de mim, e tem uma luz indireta que eu botei, porque aqui não tem muita iluminação na frente. Se eu não colocasse essa luz, olha o que acontece com a minha cara. Aqui já tem sombra, estão vendo do óculos? Se eu não colocar a luz, aí a minha cara fica mais escura, né? Então, tentem ver onde é que está a sombra nesses objetos que vocês desenham. E pensando que vocês podem também fazer sombra no desenho de vocês do texto, né? Nas ilustrações. E aí tem exemplos, né, de paisagens. Então, a paisagem em termos de perspectiva, você vê que tem uma perspectiva nessa daqui, né, da estrada. A paisagem na outra, em termos de planos, tem vários planos. Tem o plano da frente, que tem a árvore, aí tem um outro plano, que é tipo um rio, né, e as montanhas e o sol. Esse sol aí, vocês acham que tá nascendo ou se pondo? Pelo tamanho dos raios, ele tá nascendo. Olha que coisa interessante. E não tem cor, gente. Então, pense em todos esses aspectos quando a gente vai fazer um desenho.
tudo influencia na leitura de quem está vendo. Daí, olha, mais exemplos. Então, aqui, desse lado aqui, a gente já tem o desenho pintado, uma paisagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse outro tipo de desenho que é só a lápis. Professora, eu posso fazer um desenho a lápis, só a lápis? Pode. Então, se o seu trabalho você acha que só o lápis ele vai conseguir mostrar alguma especificidade que você queira, pode. Por que é interessante o uso da cor? Porque nem todo mundo enxerga a paisagem como você. Então, se você faz um desenho como esse, a pessoa pode imaginar as cores da cabeça dela. É interessante por um lado e não é por outro. Então, depende do que você escreveu no seu texto, como você vai trabalhar com a imagem, certo? E aqui embaixo, que tem uma ilustração, que vocês veem que tem todos, menos esse aqui, não tem uma casa, mas aqui embaixo tem uma casa bem miudinha e a paisagem é maior que a casa. Então, tem também os tamanhos. Então, podem perceber que aqui a paisagem é grande, mas não há objetos específicos a não ser a florzinha. Do lado direito, a casa é meio que proporcional, mas ela chama mais atenção que a paisagem. E aqui embaixo, a casa é bem menor, né? Você vê a chaminé com a fumaça, mas a paisagem é que chama mais atenção. Então, você quer dar foco em quê no seu desenho? É a paisagem, é os objetos, os personagens. Então, dependendo disso, a paisagem pode vir menor ou maior, certo? Aí a questão é que eu me lembrei do boneco palito. Ah, professora, os bonecos palito, né? Que eu não consigo fazer. Gente, tenho que dar um pause, só um minuto para eu pegar aqui para vocês.